Olá, sejam muito bem-vindos ao Perito Quiz, oferecendo quizzes especialmente projetados para ajudar nos seus estudos para concursos e momentos descontraídos em família. Então, inscreva-se no canal, ative as notificações e embarque nessa jornada conosco. E agora bora para o vídeo. De Direito Constitucional. Então já pega papel e caneta e anote todos os seus acertos, e me conte no fim do vídeo. Mas antes já se inscreve para não perder os próximos vídeos, e agora vamos para a primeira questão. Tendo por base o texto da Constituição Federal, julgue os itens a seguir a respeito do Poder Judiciário. O Conselho Nacional de Justiça tem atribuição para rever de ofício os processos disciplinares de juízes, observado o prazo constitucional. Certo ou errado? Se precisar, pause o vídeo, leia com atenção e responda. Certa resposta, pois a Constituição Federal, em seu artigo 103b, parágrafo 4º, inciso V, estabelece que o CNJ tem a competência para rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes, respeitando o prazo de 1 ano após a decisão. Tendo por base o texto da Constituição Federal, julgue os itens a seguir a respeito do Poder Judiciário. O Conselho Nacional de Justiça tem atribuição para rever de ofício os processos disciplinares de juízes, observado o prazo constitucional. É cabível a impetração de habeas corpus em favor de pessoa jurídica que esteja respondendo à ação penal pela prática de crime ambiental. Certo ou errado? Não esqueça, quem estuda hoje, conquista amanhã. Resposta errada. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus é um remédio constitucional destinado à proteção da liberdade de locomoção, que é um direito inerente às pessoas físicas. Assim, não é cabível a impetração de habeas corpus em favor de pessoa jurídica, mesmo que esta esteja respondendo a uma ação penal por crime ambiental. A respeito da organização do Estado brasileiro e da ordem econômica e financeira conforme a Constituição Federal de 1988, julgue os itens a seguir. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios serão estabelecidos por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei. Certo ou errado? Quer aprofundar ainda mais? A apostila que indico tem tudo o que você precisa, confira na descrição. A afirmativa está correta, pois está de acordo com o que dispõe a Constituição Federal de 1988 sobre a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios. A questão menciona a necessidade de lei estadual, consulta prévia mediante plebiscito e estudos de viabilidade, conforme previsto na Constituição. A respeito de habeas corpus, da atuação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do controle de constitucionalidade, julgue os itens seguintes. De acordo com a Constituição Federal de 1988, confira, e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, STF. Retrata o exercício do controle difuso de constitucionalidade a situação em que uma decisão proferida em mandado de segurança, ao declarar a inconstitucionalidade de determinada lei ou ato normativo em face da confira, gera efeitos erga omnes e os retira do ordenamento jurídico. Certo ou errado? Cada questão é um passo a mais rumo à sua aprovação. Resposta errada. A questão descreve uma situação que não corresponde ao controle difuso de constitucionalidade. No controle difuso, a declaração de inconstitucionalidade tem efeitos inter partes, ou seja, apenas entre as partes do processo. Para que uma decisão tenha efeitos erga omnes e retire a norma do ordenamento jurídico, é necessário que o Senado Federal suspenda a execução da norma, conforme o artigo 52(10) da Constituição Federal. Julgue os itens subsequentes, referentes ao Poder Judiciário. É competência privativa do STF propor a criação de novas varas judiciárias nos âmbitos federal e estadual. Certo ou errado? Se você chegou até aqui, comente. Vou ser aprovado. Quero ver quantas pessoas estão antenados no simulado. Comente em
A afirmação está incorreta, pois a competência para propor a criação de novas varas judiciárias não é privativa do STF. De acordo com a Constituição Federal, essa competência é do Tribunal de Justiça no âmbito estadual e do Tribunal Regional Federal no âmbito federal. Em relação à organização político-administrativa do Estado e à administração pública, julgue os itens a seguir. É constitucional lei estadual que conceda o porte de arma de fogo institucional ao servidor agente penitenciário estadual e a outras categorias da estrutura organizacional da Polícia Penal. Certo ou errado? A aprovação começa aqui no estudo. Então inscreva-se, para não perder os próximos vídeos. A afirmação está incorreta, pois a concessão de porte de arma de fogo é matéria de competência legislativa da União, conforme a Constituição Federal. Portanto, uma lei estadual que trate desse assunto seria inconstitucional. No que se refere à administração pública, ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo e à organização do Estado, julgue os itens seguintes, de acordo com o STF. É inconstitucional, em qualquer esfera da Federação, a adoção de reeleições sucessivas ilimitadas para os mesmos cargos na mesa diretora das casas legislativas. Certo ou errado? Compartilhe o vídeo com mais amigos que estão estudando para o concurso. A questão está de acordo com o entendimento do STF, que considera inconstitucional a reeleição sucessiva ilimitada para os mesmos cargos na mesa diretora das casas legislativas. O STF entende que essa prática viola o princípio republicano e a alternância de poder, que são fundamentos da Constituição Federal. Considerando as disposições da Constituição Federal de 1988, confira, e a doutrina e jurisprudência correlatas, julgue os itens a seguir. Quanto à sua classificação, a confira pode ser considerada materialmente constitucional e codificada. Certo ou errado? Disciplina gera aprovação. Errado. A Constituição Federal de 1988 é considerada formalmente constitucional, pois é um documento que contém normas fundamentais do Estado, e codificada, pois está sistematizada em um único texto. No entanto, a expressão materialmente constitucional refere-se ao conteúdo das normas, que são essenciais para a organização do Estado e a proteção dos direitos fundamentais, independentemente de estarem ou não em um documento formalmente constitucional. Portanto, a afirmação de que a confira é materialmente constitucional e codificada está incorreta, pois a classificação correta seria formalmente constitucional e codificada. No que se refere à administração pública e ao Poder Executivo, julgue os itens seguintes. O servidor público federal poderá aposentar-se aos 65 anos de idade, se homem, e aos 62 anos de idade, se mulher. Certo ou errado? Força, foco e aprovação. Errado. A concessão de porte de arma a agentes penitenciários estaduais por lei estadual é um tema que envolve a competência legislativa concorrente entre União e Estados. A aposentadoria de servidores públicos federais aos 65 anos para homens e 62 anos para mulheres está em conformidade com a Emenda Constitucional, número 103 de 2019. Julgue os itens que se seguem a respeito de direitos e garantias fundamentais, controle de constitucionalidade e poder legislativo. Conforme o disposto na Constituição Federal de 1988, confira, e o entendimento do Supremo Tribunal Federal, STF. Encerrados os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito e encaminhado seu relatório ao órgão competente, cabe aos parlamentares e ao Ministério Público postular diretamente a continuidade de diligências perante o Poder Judiciário. Certo ou errado? Deixe seu like, isso ajuda e muito o nosso canal. Errado. De acordo com a Constituição Federal de 1988 e o entendimento do Supremo Tribunal Federal, as comissões parlamentares de inquérito, CPIs, têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, mas não podem determinar a continuidade de diligências diretamente perante o Poder Judiciário.
Após o encerramento dos trabalhos e o envio do relatório ao órgão competente, cabe ao Ministério Público, e não aos parlamentares, a iniciativa de promover as ações judiciais cabíveis, se for o caso. Considerando as disposições da Constituição Federal de 1988 acerca de competência tributária, limitações ao poder de tributar e tributos dos diferentes entes federativos, julgue os itens a seguir. Em caso de déficit atuarial nos sistemas de custeio de regime próprio de previdência social, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário mínimo. Certo ou errado? Maratone nossa playlist e se prepare melhor. A questão está correta ao afirmar que, em caso de déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas pode incidir sobre o valor dos proventos que supere o salário mínimo. Esta previsão está de acordo com a Emenda Constitucional número 103 de 2019, que alterou o regime de previdência social. À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, STF, julgue os itens que se seguem, relativos ao poder legislativo, aos direitos e garantias fundamentais, e às funções essenciais à Justiça. É inconstitucional a fixação do maior tempo de serviço público estadual, federal e municipal como critério de desempate em promoção funcional de membros do Ministério Público. Certo ou errado? Cada questão te deixa mais perto da aprovação. A questão está correta. De acordo com a jurisprudência do STF, a fixação de critérios de desempate em promoções funcionais deve respeitar os princípios constitucionais, como o da isonomia. O uso do tempo de serviço público como critério de desempate pode ser considerado inconstitucional se violar esses princípios. Com base na Constituição Federal de 1988 e na jurisprudência do STF, julgue os itens que se seguem, relativos ao processo legislativo. Por meio de decreto legislativo, o Congresso Nacional, no exercício de sua competência exclusiva, exerce o poder de sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação. Certo ou errado? Confie no seu potencial e avance. A questão está correta. A questão aborda a competência do Congresso Nacional, especificamente sobre a possibilidade de sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação, utilizando-se de decreto legislativo. O candidato deve avaliar se essa afirmação está correta com base na Constituição Federal de 1988 e na jurisprudência do STF. Apesar do princípio orçamentário da anualidade, a Confira admite que a LOA preveja despesas para exercícios seguintes com a especificação dos investimentos plurianuais e daqueles em andamento. Certo ou errado? Estamos perto do fim, mas irei deixar duas ótimas opções para você continuar estudando aqui no canal. A questão está correta. A Constituição Federal, no artigo 167, parágrafo 1º, permite a inclusão de despesas para exercícios seguintes na LOA, desde que sejam relativas a investimentos plurianuais ou em andamento. Isso está em conformidade com o princípio da continuidade do planejamento orçamentário. No que diz respeito aos direitos e às garantias fundamentais, à defesa do Estado e das instituições democráticas, à organização dos poderes do Estado e às funções essenciais à Justiça, julgue os itens que se seguem, consoante o disposto na Confira e o entendimento do STF. Compete ao Distrito Federal instituir e manter o respectivo Poder Judiciário e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, MPDFT. Certo ou errado? Comente abaixo. Cheguei à última pergunta se chegou até aqui. Resposta errada. Conforme o art. 21. Compete à União. 13. Organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios. Espero que você tenha gostado do vídeo. Agora deixe nos comentários abaixo quantas você acertou. Adorarei saber.
Não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal para mais conteúdo como este. E já curte e compartilha este vídeo para que mais amigos testem seus conhecimentos e se divirta. Obrigado por assistir. Aí se você quer ter uma renda extra, procura um trabalho para complementar a sua renda, temos um brinde para você. Um curso gratuito de 4 aulas para lhe ensinar a ganhar dinheiro no marketing digital, começando do zero, link está na descrição. A única coisa que te peço em troca é que, se você gostou do conteúdo deste vídeo, então curta, e se gostou do canal, se inscreve no canal, e nos vemos nos próximos vídeos. Agora sim. Tchau, até a próxima.